Bom dia, boa tarde, boa noite, turminha. Perdão. Esse vídeo ele vem para fazer alusão à atividade número 2 que você já deve ter feito. Se não, faça. Se você ainda não fez, faça essa atividade, por favor. Atividade número 2 que está na plataforma do Cidadão PG, né? Na matéria de História, 6º ano. E agora nós vamos falar sobre o calendário ou sobre o registro. Eu vou às vezes fazer a cola aqui para não me perder, falar sobre o registro do tempo e a sua necessidade. Bom, a confecção do calendário se faz logo após a descoberta da escrita. A descoberta da escrita aconteceu na Babilônia. Só para a gente situar, aula de geografia, professor Gesiel ou professor Michele, creio que vocês são professor Gesiel. A Babilônia fica hoje onde ficava localizada aonde hoje é o Iraque, uma parte ali do Irã, mas a sua grande parte ali está no Iraque. Tudo bem até aí? Então, o homem descobriu a escrita e começou a escrever. Descobriu a escrita por causa do quê? Começou a necessidade de registrar os seus contatos, a verbalidade, ou seja, a questão da fala, ela já não estava sendo suficiente para forma de registro. Não sei se você já ouviu essa expressão, as palavras o vento leva. Então, os homens faziam seus contratos comerciais, mas ficar só na palavra não estava dando conta. Então, o que os homens fizeram? Criaram códigos, e esses códigos simbolizavam eram sinais que simbolizavam falas. E o ajuntamento desses símbolos formavam-se as palavras, e através das palavras, que eram formalizadas ali, codificadas pelos símbolos, a escrita foi surgindo assim, e ela só foi sendo melhorada até chegarmos à nossa escrita que nós temos hoje. A letra cursiva e a letra bastão, ou a famosa letra de mão e a letra de forma, tá ok? Caixa alta e caixa baixa, ou seja, letra maiúscula e letra minúscula, ela foi sendo melhorada ao longo do tempo, e isso surgiu há 4.000 anos antes de Cristo. Como é que eu sei? Porque logo depois, pouco espaço de tempo, o homem precisou a necessidade de mensurar o seu tempo, a contagem dos seus dias, e aí foi se criando os calendários, ok? O calendário também surge da necessidade da mensuração, ou seja, de mensurar o seu tempo, o espaço de tempo. Nós aqui, um detalhe, nós usamos aqui o calendário gregoriano, que é o calendário de origem romana, origem latina romana, e a sua base, o seu marco inicial é o famoso DC e AC. O que é esse DC e AC? Antes de Cristo, antes do seu nascimento e depois do seu nascimento. Então começa-se ali o registro para nós do nosso tempo, usando esse calendário. O divisor macro desse calendário é o nascimento e a vida de Cristo, nascimento e até a sua morte e ressurreição. Então conta-se o nosso calendário a partir mais ou menos ali do seu nascimento. Que engraçado, o nascimento de Cristo não é no ano 0, mas é no ano 4 antes do seu próprio nascimento. Isso é outro detalhe que a gente pode averiguar depois, tá ok? Uma curiosidade para vocês: o nascimento de Cristo não é no ano 0, mas é no ano 4 antes do próprio. Só um detalhe. Então nossa marcação de tempo para nós aqui do Ocidente é o calendário romano, como eu já estou mencionando, né? O AC e o DC. AC antes de Cristo, DC depois de Cristo. E o calendário surge 4.000 anos antes de Cristo, como eu mencionei lá na Babilônia, por causa da mensuração do tempo. Mas um detalhe interessante aqui: existem outros calendários, ok? Existe o calendário judaico, que eles contam para eles ali na data, início é a data da criação do homem, Adão, e posteriormente, segundo o calendário deles, nós estamos no ano 5.780. Para nós, o ano 2020, no calendário judaico, equivale ao ano 5.780. Existe o calendário chinês, tipo calendário chinês.
o ano de 2020 do nosso calendário é equivalente ao ano de 5.717, se não falha a memória agora, se a memória não me trai. E também outro calendário interessante mencionar aqui é o calendário muçulmano ou calendário islâmico, que esse está mensurado o seguinte, ele é mensurado 622 anos depois de Cristo, 622, 632 antes de Cristo, e para eles nós estaríamos seguindo o calendário no ano 1442 aproximadamente. Só para você ver a diferença dos calendários e a base do como o homem fez para se organizar em relação ao tempo. E o interessante é que os calendários servem perdão, para mostrar que as comemorações, as suas datas e as suas celebrações. O calendário está linkado à questão comercial e à questão cultural religiosa. Tanto é que eu citei os calendários, 3 deles têm a vertente ligada à sua crença religiosa, ok? Então o homem ele cria o calendário para se basear e se localizar no espaço-tempo, para mensurar os ocorridos no decorrer do tempo histórico, perdão, novamente, e projetar o futuro, certo? Basicamente é isso. Nós temos esse calendário para nos nortear e dividir a história, e a história ela é dividida em tempos. Basicamente, para que serve essa divisão? A divisão da história serve para nós estudarmos com maior facilidade. Esse recorte que nós chamamos é para facilitar o estudo da mesma. Nós temos a história antiga, a história clássica, a história medieval, a história moderna e a história pós-modernidade, ou também conhecida como história contemporânea. Isso aí você vai ter no esboço do texto que vem vinculado com a tua atividade, vai estar detalhado um pouquinho mais para você fazer a tua atividade, que está simplesinha, eu já fiz, eu tirei 10, tá bom? Mas voltando lá, então essa necessidade do calendário foi para se localizar e marcar suas atividades comerciais e festivas, cerimoniais, religiosas, e projetar suas ações futuras. Hoje você está vivendo no século 21, no ano de 2020, mas você já está projetando, você vai fazer, vai deixar herança, vai deixar um patrimônio para as pessoas que vão vir depois de você, e elas vão estudar. Eu vou mencionar aqui, vou localizar, daqui uns 5, 6 anos, no máximo 10 anos, vão sair documentários, vão sair livros falando do que nós estamos vivendo hoje, né? No mês de abril e maio, março, abril e maio, o que aconteceu, que nós estamos vivendo aqui no Brasil, Baixada Santista, a questão do toque de recolher, do isolamento, estou usando toque de recolher, mas isolamento social provocado pelo coronavírus ou Covid-19, que nos impossibilitou de estarmos juntos em sala de aula de forma presencial. Graças a Deus nós temos um mecanismo aqui da tecnologia, computador e internet para fazermos essa interação, tá ok? Então basicamente é isso. O calendário ele serve para localização no tempo, história, tempo presente, e fazer projeções no futuro, fazendo menções que existem vários tipos de calendário. Não existe somente o nosso calendário romano, existem outros calendários, igual exemplo, o calendário chinês, o calendário judaico, o calendário muçulmano, o calendário solar, o calendário lunar, e assim vai, e cada um tinha sua motivação, ok? Isso para localização e estudo do tempo. Através dos calendários, através dos recortes dos anos, a gente dividiu a história entre história clássica, história antiga, história medieval, história moderna, história pós-moderna, que é a história que nós estamos vivendo hoje, que é a história contemporânea. Mas futuramente nós vamos ser enquadrados em um outro tipo de histórias. Os netos de vocês, os meus netos, se vier a tê-los, e se você vier a tê-los, vão também registrar nosso tempo histórico. Como vai ficar conhecido, talvez seja o tempo da era pré-tecnologia, ou tempo da era até engasguei o trava-língua aqui, o tempo pós-tecnologia, talvez seja o tempo que eles vão viver. O nosso vai ser o pré-tecnologia,
o tempo tecnológico, isso é um raciocínio meu, talvez eles dividam esse período histórico do século XXI de outra forma, não sei, tá bom? Eu vou fazer um comentário da atividade que vocês vão ter que realizar. Eu vou para você que não fez, para que você que fez, no próximo vídeo eu vou colocar as respostas das atividades para você corrigir e vou fazer uso dessa atividade que você já respondeu no caderno para a gente colocar só nessa plataforma aí, tudo bem? Então, voltando. A necessidade se deu aí, surgiu a escrita e o homem precisava se localizar no seu tempo para futuras transações comerciais, tá vendo? A necessidade da economia fez gerar a escrita e depois da escrita o calendário. Como mencionado anteriormente, existem outros tipos de calendário, né, que serve para registro do tempo. E ele tem dois segmentos, para questão comercial / social também, e a questão cerimonial ou religiosa. Ele surge para essa questão basicamente de registro, né? E não há mais uma base só que para o cunho econômico, ou seja, o cunho comercial, ou a vertente, o caminho, estou gastando as palavras que eu fui ler no dicionário agora. Brincadeira, já conheci. Surgiu para o segmento no calendário gregoriano ou calendário romano, tá ok? E basicamente é isso. Eu vou revisar aqui agora com vocês a atividade que vocês têm para fazer, tá ok? Depois da questão da aula, estou olhando aqui, pegando o papel da atividade, só fazendo o seguinte, só fazer uma divisão fazer uma menção rapidinho da divisão da história aqui. Só me achar no meio das folhas para vocês. Olha, cadê vocês? Apareçam aqui. Então, só mencionando a divisão. A Idade Antiga é o primeiro período da história, depois do surgimento da escrita. Eu vou voltando. História Antiga é o primeiro período da história, após o descobrimento da escrita. E ele é marcado por quê? É marcado pela transação do uso da economia, da agricultura, ou uso da agricultura como seu forte econômico, a questão da plantação e venda da sua plantação, ou também da questão pecuária. O que é a pecuária? Os animais, o gado, as ovelhas e as cabras também, dessa questão comercial. Então esse é o período da história antiga. A história média, por que história média? Fica no meio entre a história antiga, que um país que se destaca muito nesse período da história antiga é o Egito. Quando a gente for estudar civilização egípcia e o Egito em si, nós vamos estar estudando a história antiga. Depois a história antiga, a história média, a história medieval, porque fica no meio da história, fica entre a história antiga e a história clássica. E o que é predominante nessa questão da história antiga? Não, mas agora a história média do Kleber. História média é predominante, a questão que a gente vai ver muito ligado ao patrimônio material histórico, patrimônio material histórico ou patrimônio histórico material, que ali você vai ver muitas construções de castelo, uso do exército, a influência da igreja católica no ocidente aqui, do lado que nós moramos, do lado nosso aqui, da Europa, do continente americano, da Europa e parte da Oceania. A Idade Média vai estar muito forte ligada a isso. No Oriente, na questão do Oriente, havia os grandes impérios, que a gente depois vai estar mencionando. A Idade Moderna é quando há as pessoas elas não estão mais tão ligadas à questão religiosa e voltam-se à questão do conhecimento científico. Tá? A partir do século XV e também a partir do século XV acontece a questão das grandes navegações
E é o que vai acontecer a partir do século XV, século XVI. Logo no início do século XVI, na troca entre final do XV e começo do XVI, o Brasil é descoberto pelos europeus. Descoberto pelos europeus porque os índios já estavam aqui, certo? A Idade Moderna vem aí. Ela tem o seu marco com vou usar o termo aqui, a cisão, ou seja, a divisão, o fechamento, a separação entre a questão religiosa católica com a questão cultural do povo. O povo se voltou, os grandes pensadores na Europa se voltaram à questão de conhecer mais a ciência, ok? Depois a história moderna vem aí, que é o período clássico, né? E a história contemporânea, que é o período que nós vivemos a partir do século XVIII, e mais para frente a gente vai aprofundar isso aqui, esses dados, senão o vídeo vai ficar muito longo. Era só para você ter uma menção do que a gente tinha que fazer. Agora eu vou comentar as atividades rapidinho para fechar o vídeo, tá ok? Então vamos lá. Comentando as atividades. Cadê você? Só um momento, tá? Aqui. Deixa eu ver se ela veio. Olha lá, turminha. Primeira questão. Olha lá, o que marca para você responder no caderno. Lembrando que não precisa copiar nada, é só responder. Você não tem necessidade de copiar, é só responder no caderno. Então vamos lá. O que marca o início da história, né? A história ela é marcada quando o homem ele descobre o que? A escrita. E antes da escrita, como era registrado, como é conhecido esse período antes do descobrimento da escrita, há 4.000 anos atrás foi descoberta a escrita. Antes do descobrimento da escrita era conhecido como pré-história, porque a história era registrada de outra forma, não pela forma escrita, mas sim pelo conhecimento que os arqueólogos históricos, os historiadores e os antropólogos foram descobrindo elementos anteriormente à escrita. A história é dividida em quantos períodos? Vamos lá, história antiga, história clássica, e depois você vai seguindo aí. Em qual período estamos atualmente? Estamos no período depois da história moderna. Depois da história moderna vem a história, começa com C, história, tudo bem? Vou ler aqui a questão número 2 para você. Você já parou para pensar que temos horário para tudo, fazer as refeições, ir para a escola, agora não está dando. Chegar em casa, quando alguém quer dizer que atrasou, é comum ouvirmos a expressão perdi a hora. Todas as nossas ações estão relacionadas ao tempo. Vivemos em uma época em que o tempo e as suas medições são partes importantes do cotidiano, ou seja, o nosso dia a dia, ok? A maneira como a cada sociedade conta o seu tempo está relacionada com o seu modo de usá-lo, e assim como existem diversas formas de contar o tempo, há diversos modos de vida convivendo em uma mesma época. Ou seja, aquela questão do calendário. As pessoas que seguem o calendário judaico, o calendário islâmico ou o calendário chinês, eles estão inseridos no mesmo período que nós, mas seguem outros calendários. Quais são os objetivos que o ser humano usa para medir o tempo? Quais são os objetos? Não objetivos, mas quais são os objetos? Um deles é o calendário. E depois vocês vão... Tem mais lá, mas eu não vou dar spoiler para vocês. Mas olha lá que você vai achar. Quais mudanças, né, aconteceram na natureza e que nos fazem perceber a passagem do tempo? Quais foram as modificações que aconteceram com o que nós temos na natureza que faz nós temos a percepção que o tempo passou? Uma delas é você mesmo. Pega uma foto sua de 2, 3 anos atrás. Vê como é que você era 3, 4 anos atrás e como você está hoje. Você vai ver que algumas coisas aconteceram. Um exemplo meu, eu não tinha cabelo branco, né?
são poucos, mas já começam a surgir quando o cabelo estava maior, então tinha bastante cabelo branco. Graças a Deus eu cortei o cabelo e ele sumiu. Qual é a importância do calendário? O calendário serve para quê? Você descobrindo para que ele serve, você vai descobrir a sua importância. Tá ok? O que demora mais passar? 5 minutos no recreio da escola ou 5 minutos na cadeira de um dentista? Aí por que você vai colocar? Qual a sua percepção? Por que um demora mais que o outro? Aqui tem a atividade número 3. Escreva a história de sua vida. Você vai fazer um pequeno diário aí, rapidinho. Eu contei, lembro da minha primeira aula com vocês que eu contei a minha história para vocês. E vocês sabem a minha história. Basicamente a minha história. E outra coisa, a Escola São Francisco de Assis faz parte da minha história. O 8º B daquele ano de 2019 faz parte da minha história. Hoje é o 9º B. E vocês também estão fazendo parte da minha história. Está sendo escrita com a ajuda de vocês. A minha história está sendo escrita com a ajuda de vocês. Em sua história aparecem outros personagens, né? E aí tá ligado a suas atividades aqui para você responder. Fica à vontade. Você que já fez, tudo bem. A gente só vai passar uma correção lá no próximo vídeo e a gente vai continuar mencionando, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, um beijo no coração. Lembrando, cuidem-se e obedeçam os vossos pais aí, ajudem, tá bom? Tchau, tchau.